Hello, galerinha. Good afternoon. Estamos aqui para fazermos mais uma correção da nossa atividade da semana passada, que foi sobre o passado dos verbos regulares em inglês, ok? Então, após fazer o estudo sobre os verbos regulares e estudar algumas regras e ver alguns exemplos, eu pedi que vocês respondessem algumas questões. E a primeira questão foi que eu pedi, na letra A, que você identificasse qual sufixo que um verbo regular recebe no final dele ao ser conjugado no passado. Vocês devem ter identificado que todo verbo que é regular, quando ele vai para o passado, ele recebe o acréscimo, do sufixo ed, sempre no final do verbo, ok? Na letra B, eu pedi que vocês copiassem as 3 regras ortográficas que nós estudamos e que devemos prestar bem atenção, ficar atentos para o verbo, o final do verbo, antes de acrescentar o sufixo ed no verbo, ok? Então, a primeira regra diz: se o verbo termina em consoante e y, antes de colocar o verbo no passado, retira-se o y e acrescenta-se no lugar dele um i e depois acrescenta ed. Então, no final do verbo que termina em consoante y, acrescenta-se i, ed. Exemplo, study. Deixa eu ver aqui que study termina em y. E esse y vem depois de quê? Da letra D, que é uma consoante. Então, no passado fica studied, que é o verbo estudar, fica estudou ou estudava. A segunda regra diz: se o verbo termina em E, acrescenta-se apenas um D, porque ele já tem o E, então basta acrescentar a letra D. Exemplo, live, fica lived, que é o verbo viver. A terceira regra diz: nos verbos que possuem a sílaba final tônica, se esse verbo tiver uma sílaba ou duas e a última sílaba for tônica, ou seja, se a mais forte, então, se terminar nessa sequência consoante mais vogal mais consoante, que é o que nós chamamos de CVC, então, antes de colocar o ED, a gente dobra a última consoante, ou seja, repete a última consoante e só depois acrescenta ED. No caso, o exemplo aqui nós temos stop. Stop só tem uma sílaba e as 3 últimas letras seguem essa sequência. T é a consoante, o O é a vogal e o P é a consoante, então CVC. Então, no passado fica stopped, então eu repeti a última consoante, ok? Continuando a correção da atividade, nós temos a letra C. Faça 3 exemplos de frases com verbos regulares no passado em inglês. O primeiro exemplo que eu coloquei está aqui. My mother studied French every day. Minha mãe estudava francês todos os dias, Ela estudava, Então, é passado. Brian enjoyed reading books. Brian gostava de ler livros, Ele gostava, passado. She danced very well. Ela dançava muito bem, Então, perceba aqui que o verbo study, que é o verbo estudar, está no passado, terminado em ed. Read ou pud. Enjoyed também está no passado, terminado em ed. E danced também está no passado, terminado em ed, ok? E a letra D, para concluirmos a atividade, eu pedi que vocês observassem a conjugação do verbo to work, que tinha no conteúdo que a gente estudou, e observando a conjugação dele, conjugasse o verbo paint, que é o verbo pintar, no simple past. Então, ficou I painted, you painted, he painted, she painted, it painted, we painted, you painted e they painted. Observem que o verbo se conjuga do mesmo jeito em todos os pronomes, em todas as pessoas, tanto no singular quanto no plural, ok? Então, bem fácil de conjugar um verbo regular no passado em inglês. Então, essa é a nossa correção de hoje, ok? Então, a gente finaliza por aqui.